Boa noite, você que nos assiste mais uma vez. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Eu sei que se você está aqui com a gente, você tem sido transformado durante todas essas sextas-feiras. Eu te agradeço por estar aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal da TV Barueri, consulte aí as minhas redes sociais, Camila San Gregório, em todas elas. Mantenha-se informado de tudo que está acontecendo aqui nesse programa e saiba que isso é feito especialmente para você, para que haja transformação na sua vida. Hoje eu tenho aqui a honra de receber a doutora Karina Brandão. Ela é nossa convidada especial. Tudo bem, doutora Karina? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Quero agradecer. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu vivo, né? Daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu trabalho. E é isso. Conheci a doutora Karina numa reunião de mulheres que falavam sobre Jesus, que é o assunto mais legal que tem. Não existe outro melhor. E ela é uma nutricionista aqui de Alphaville. E eu sei que vocês acompanharam a série que falava sobre corpo, alma e espírito. E hoje a gente vai falar bastante sobre o corpo e, né, a importância de ter transformação também, né, nessa esfera, para que tudo fique alinhado e caminhe realmente como Jesus quer que as coisas caminhem. Então, Então, é o templo do Espírito Santo, sim, né? Coisa exato. boa é falar de comida, né, gente? Meu Deus. E eu gostaria que você contasse para as pessoas que estão assistindo um pouquinho a sua história, de quem é você. Certo. Então, eu sou Karina Brandão, sou aí filha do Deus Altíssimo, né? Eu me formei em 2011 pela FMU. Depois de lá, a gente continua estudando, continua se especializando e não para. E nos últimos 2 anos, né, na pandemia, eu me aprofundei muito nessa questão da nutrição comportamental, né? É o que me transformou primeiramente e o que vem transformando os meus pacientes depois, né? Essa coisa de você ter o autoconhecimento, de você saber quem é você, né? Foi a primeira pergunta que você me fez. Então, assim, quando a gente se conhece, é muito mais fácil da gente lidar com a gente mesmo. É muito mais fácil da gente lidar até com a alimentação, você Sim. acredita nisso? É muito interessante. Então, a nutrição comportamental, ela mudou a minha vida e tem mudado os meus pacientes. E qual que é a sua história com a nutrição? Olha, a nutrição Nasceu foi uma desde paixão, pequenininha, você queria trabalhar com nutrição? uma paixão que vem, assim, vem de família, assim, veio dos hábitos que a minha mãe veio construindo na minha vida, né? Eu cresci com muita fruta, verdura e legume, né? Parece até um clichê assim, mas é verdade. Você comia brócolis quando você era pequena? Comia. Então em casa não tinha fritura, não tinha refrigerante. Então foi muito mais fácil essa inclusão, né, de coisas mais saudáveis desde a infância. Então eu consegui construir isso de uma maneira leve, né? Então, foi algo que já fazia parte de mim. Então, isso para passar para o outro é muito mais fácil. Eu consigo passar isso com mais facilidade, né? Então, eu gosto muito de alcançar as pessoas com essa coisa do saudável, mas não de uma maneira pesada, sabe? De uma maneira que ele sinta a influência na saúde dele. Ele veja a diferença, o impacto, né, que essas escolhas possa fazer na vida dele. Isso é fundamental, né? É muito legal quando você fala que isso veio da sua casa, porque é uma coisa que é meio contramão, né, do que a gente está vivendo hoje em dia. A gente vive
tudo acelerado, os pensamentos são acelerados, as atitudes são aceleradas, tudo é para ontem. E as famílias não criam essa cultura, né, com as crianças, dentro de casa, de cozinhar uma refeição mais saudável, de entender, quando você fala de comportamental, né, de entender o valor daquele alimento, que você precisa de nutrição, de fato, e não só encher a barriga, em 5 minutos comer qualquer coisa só para não passar mal e não cair desmaiado, você precisa render e trabalhar, né? Exatamente. Muitas vezes você nem sabe o que que você está comendo, se você, por que que você está comendo, se você está com fome ou não está. Você está ali ingerindo porque você tem que almoçar na hora do almoço. E você nem sabe o porquê. E se tá com fome ou não. Então, assim, a gente tá falando da minha criação aí, a gente tá falando dos anos 90, né? Então, assim, Sim. pode ser que era, né? Minha mãe foi aquela mãezona, né? Que foi dona de casa. Então, assim, ela pôde se dedicar, né? Então, a gente vê nos dias de hoje, mas uma mãe que trabalha bastante, né? Que não tem muito tempo. Mas eu falo, gente, a gente se sabota o tempo todo. A gente tá o tempo todo arrumando uma desculpa, né? E eu falo, a gente tem que programar a semana. Então, assim, meu, começa pelo domingo, sabe? Vai numa feira livre, compra fruta, verdura, legume pra semana, sabe? Ah, não tenho tempo, pica tudo, sabe? Deixa na geladeira, deixa no congelador pra semana inteira, pra não ter desculpa. Então, isso facilita muito. Porque assim, nada mais é do que uma programação para você ter aquilo e comer saudável. Se você não tem aquilo fácil, você não vai comer. Não tem jeito. Então, assim, é disciplina, programação, organização, né? E constância. Então, assim, aí as coisas Não vão funciona. virando hábito, na verdade, né? E isso se torna um estilo de vida. Que é tão mais bonito, né? Um E ser até, saudável. exatamente, e até para sair do quadro de obesidade, né, que só aumenta. Que é uma doença, né? As pessoas Exatamente, romantizam a obesidade. obesidade hoje, mas ela é um CID. Exatamente, ela é uma doença, é um CID, né, justamente. E a questão não é nem só a obesidade, né? As outras doenças que acarretam, né? A gente está falando aí de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né? A doença que mais mata hoje é a hipertensão. São as doenças do coração. É a doença que mais mata hoje. O que que a gente mais ingere hoje? Sódio, gordura, tudo que contribui para prejudicar o nosso coração. E o sódio está escondido em todas as coisas, né? Exatamente, principalmente nos industrializados. Naquilo que a gente quer mais fácil, né? Então, onde a gente tem menos sódio? Naquilo que a gente tem que descascar, naquilo que a gente Cozinhar, às tem que vezes. cozinhar. Sim. Exatamente. Agora, aquilo que a gente precisa desembrulhar, né? Que eu falo, descasque mais e desembrulhe menos. E o meio ambiente agradece, né? Menos porcaria que a gente Também. joga fora. Exatamente. É muito legal a gente falar sobre isso e trazer para as pessoas, sabe, a consciência. Porque a pandemia fez um grande buraco em muitos setores, né, da nossa sociedade, inclusive na nossa mente, né? E quantas pessoas não tiveram grandes problemas, né, com a obesidade mesmo dentro das suas casas na pandemia, ou com algum distúrbio alimentar, né, por causa da depressão, da ansiedade, dos seus problemas, um vai levando Exatamente. o outro. Você teve o caso de algum paciente que chegou para você e falou: passei o caos nessa pandemia e eu Nossa, preciso de ajuda? vários, assim, é questão de desespero, né? É desespero, porque a gente tava assim naquela coisa luta e fuga, né? A gente tava totalmente desconfortável, a gente não sabia o que que ia acontecer.
E se pegava Covid, você já pensava numa coisa, a morte. Vou morrer. Totalmente desconfortável. Você não sabia se você ia se recuperar ou não, né? E então as pessoas não tinham conforto, a gente não conseguia achar um lugar onde a gente pudesse se sentir seguro, né? Porque era o tempo todo, as notícias eram sempre as piores, né? Então, assim, é tanto que o índice de ingestão de bebida alcoólica aumentou muito, né? Os deliveries de comida também. E assim, imagina se for de comida saudável. Não. A gente já pedia hambúrguer, pizza, né? Coisa que fosse nos trazer prazer para nos confortar naquele momento, porque a comida ela tem esse papel também. A comida ela nos traz esse conforto, né? E quando a gente está falando de receber algo assim, de chegar na portaria, sabe, do prédio, parece que tem gente que tem esse prazer assim de receber, Uhum. Um sabe? presente. É, tipo, chegou minha comida, sabe? Ai, que delícia, vou comer, sabe? Então, assim, isso aumentou absurdamente. Então, assim, a média de peso na pandemia chegou de 10 a 15 quilos. Então, mas foi o que nos confortou nesses 2 anos. Agora a pessoa, né, já voltou à rotina, então voltou à atividade física. Com a atividade física a gente consegue liberar esses hormônios do bem-estar. Então, esses hormônios já nos traz esse prazer, já faz a gente fazer escolhas mais saudáveis, né? Então, isso já tá voltando, graças a Deus. Teve uma conscientização em massa, assim, das pessoas por causa do Covid. A gente tem falou-se muito sobre um índice maior, tá, chance de morrer mesmo, quem fosse obeso, quem tivesse obesidade, por causa das doenças que a obesidade traz, né? Que foi aquilo que você falou, que é relacionado à diabetes, que é relacionado à hipertensão, principalmente, né? Por Uhum, causa do acúmulo de gordura, enfim. A gente pôde ver algumas pessoas saindo de casa pensando, ou eu faço isso, ou eu tô mais perto da morte. Pessoas que saem, agora eu vou sair para caminhar. Quando liberou, né, a gente tem aqui em Barueri vários espaços para caminhada, tem parques lineares, né? uhum. E as pessoas saindo mais de casa, o parque cheio de gente querendo fazer algo, né? Praticar algum exercício físico para ser transformado de verdade, né? Sim. É, chega uma hora que tem que virar a chave, não tem jeito, né? Porque assim, o corpo começa a gritar, né? E assim, a gente vê, a gente bate a prova em exames, né? Exames bioquímicos começa a ver colesterol alto, começa a ter resistência à insulina, começa a ter pré-diabetes ou já tá diabético, começa a ter um monte de problema e daí só alimentação não dá, né? Eu falo que é o casamento perfeito. Tem que ter atividade física mais alimentação. Os dois precisam andar juntos, né? Eu tenho especialização pela medicina esportiva Legal, em fisiologia do exercício pela Unifesp. legal. Então, assim, o exercício físico para mim ele é primordial. Eu falo que é igual tomar banho. Tem que se exercitar. Sim. É todo dia. Mas nutre. Todo dia, o que que eu vou fazer na academia? Você tem mais de 300 músculos para trabalhar. Meu Deus, cobre um novo todo dia, né? Você vai Uma dor descobrir nova vários. todos os dias. Exatamente, exatamente. E eu vou te falar, eu vou todo dia. Às vezes eu vou domingo, às vezes antes do culto ou depois do culto. Mas isso vai Mas além eu da força de vontade, gosto, não mas é? eu gosto, sabe? É uma Sim, horinha que eu tiro, gente. É uma horinha que às vezes você fica no celular, sim. que você perde tempo rolando isso aqui, que você pode estar contribuindo com a sua saúde.
Eu vou lá, faço uma bicicleta, um transporte, 1 horinha, que eu tô pingando, que eu sei que eu tô contribuindo com a minha saúde. E tá feliz, né? Exatamente, que eu não fiquei rolando aqui a Perdendo rede tempo. social. Então, assim, é coisa que a gente precisa se ligar, sabe? Meu, eu tô gastando meu tempo com o quê? Peraí, o que que eu posso fazer pela minha saúde? Né? Então, assim, foca nas prioridades, foca naquilo que vai realmente mudar o seu estilo de vida. Porque você precisa tomar uma decisão. E tem dia, eu vou ser bem sincera, esses dias que tava frio, me entupi de blusa, mas fui pra Meu academia. Deus. Não tava com vontade, mas fui sem vontade. Falei, meu, não tô com vontade, mas eu vou sem vontade. Não tô com vontade, mas vou. Chega lá, gente, muda tudo, o Sim. astral, muda o humor, muda tudo. Porque você fica bem. Aí você faz escolhas melhores. Você consegue produzir mais, né? Que é o que as pessoas tanto É querem, outra produzir o tempo coisa, inteiro. E exatamente. você investindo esse tempo, né, na atividade, abre a sua cabeça, consegue Totalmente. respirar, pensar melhor, como você falou, e vai Totalmente. produzir mais também, né? Disposição, melhora sono, intestino. O que que a gente estava conversando antes, né? A saúde, ela vai muito, né? A nutrição, né? Ela vai muito além da alimentação. Ela envolve um sono, ela envolve o funcionamento do seu intestino, ela envolve sua ingestão de água, ela envolve você fazer escolhas melhores, ela envolve uma série de coisinhas que você tem que ir fazendo e é todo dia, né? Mas assim, não precisa começar a fazer tudo tipo amanhã, sabe? 1%, falo 1% cada dia, que aí vira um hábito, vira uma coisa normal que você vai fazendo. Quando a gente fala de hábito, né? As pessoas acham que você precisa acordar motivado todos os dias. Isso é impossível, não dá pra você Não acordar existe. motivado todos os dias. É a ação que gera a motivação. Sim, porque quando você tem uma rotina, você consegue. Fala, não vou pra academia como você fez. Eu não vou pra academia Não tenho porque vontade todos os eu dias. tô Eu sou muito super sincera animada com com o meu esse frio paciente. Eu falo com o meu terrível. paciente. Eu não tenho vontade todos os dias. Mas eu sei que eu saio transformada. Eu sei que eu saio outra pessoa. Então, se isso me faz bem, então eu tenho a ação. Eu tenho a ação de ir. Porque eu sei que me transforma. Que vai gerar em você, né? E a Exatamente. gente estava conversando antes do programa, você falou sobre é, a sensação de ir à academia que transforma seus hábitos depois, né? Você vai querer mudar de ir à academia ou fazer um exercício, enfim, fazer uma caminhada, não sei, depende da sua rotina, né? A gente estava falando Sim. agora de uma pastora que a gente conhece, enfim, da igreja, que ela tem um projeto, ela fala, pastora fitness, né? Se quiser procurar aí, Lud Carnevale, se não me engano. Ela faz exercício, um programa de exercício em casa, você não precisa de nada. Então, não tem a desculpa da academia para você não fazer Só exercício. ligar a live dela, tem vários, né? E você pode sair da sua casa. Para caminhar, você não precisa de orientação, a não ser que você tenha muito sobrepeso, você tenha problemas, né, musculares, Preciso enfim, de você precisa de orientação. orientação. Mas normalmente é só você ir, né? Com um calçado confortável, uma roupa confortável, fazer uma caminhada. Sim, 30 minutinhos, né, por dia, falam que é o mas mínimo, né? começa. Começar. Mas É comece. importante. E aquele bichinho vai te Exatamente. morder, né? Depois você vai ficar tão feliz com o Exatamente. resultado. A calça começa a entrar, né? Eu tenho relato de paciente, cara, que não conseguia dobrar a perna, não conseguia subir uma escada. Então, assim, é qualidade de vida, Sim. sabe? Ah, eu consigo respirar melhor. Meu marido não tá roncando mais, sabe? Então, assim, poxa, umas coisas assim que você fala, precisa perder peso.
É o peso que precisa resolver. Joelho, sobrecarga de joelho, né? Dores dos ossos. Então, assim, e a gente tá falando também de uma coisa muito interessante, cara. A gente vai envelhecer, Sim, isso é né? inevitável. A gente vai envelhecer. Sim, Então, assim, longevidade, sabe? Longevidade saudável. Eu falo, você quer envelhecer numa cama envergada, dependendo das pessoas? Ou você quer envelhecer, né? Aquela senhorinha disposta, sim, firme que vai pra retinha, academia. firme, que vai pra academia? Você tem que começar agora, Sim, já. Porque daqui a pouco não dá. E assim, e é musculação, cara, exercício de força que precisa fazer. Porque o exercício de força é o que vai fortalecer aumento de massa muscular, fortalecimento ósseo, é o que vai te dar essa sustentação para você ficar ali firme, né? Eu falo, não é só aquela caminhadinha, não, vai ter que ir para academia. malhar tudo. Vai ter que ir para academia porque precisa malhar esses músculos que a gente tem aí no E, nosso templo. sim, a gente fala, né, de templo, é muitíssimo importante, né? Porque é o que carrega tudo, né? O corpo físico. Às vezes você tá com a tua mente tão. Minha mente voa, ela é maravilhosa, ela é engenhosa, ela cria coisas e tal. Mas meu corpo não acompanha. E não acompanha mesmo. Porque você tem uma mente que projeta, que vai lá na frente. E seu corpo é um corpo cansado, mole, indisposto, que vai procurar coberta, vai procurar cama, sempre que você tiver uma oportunidade de se mover. Isso vai te atrasar, né? Em alguns aspectos da sua vida. Então, quando a gente fala de alimentar a mente, é importantíssimo. Alimentar o espírito, é importantíssimo. Cuidar do corpo é muito importante para carregar tudo, né? Porque senão não adianta só demais, eu sou o cara que desenvolve, que cria, que muda, que transforma e tal. Só que eu não consigo correr junto. Eu não consigo acompanhar o que eu projeto. Eu não acompanho, né? E quando a gente fala de templo, a gente tem que ter o discernimento de que o Senhor nos deu um corpo para que a gente cuide dele. E pouco se fala. Você não vê um pastor em cima do altar falando que, querido irmão, né? Antes do dízimo, vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Vá cuidar desse seu corpo que está todo detonado, estragado, porque você tem responsabilidade sobre ele. A gente tem responsabilidade, não é? Corpo também, Sim. academia. A gente tem responsabilidade sobre a família, sobre o trabalho, sobre as pessoas que a gente discipula, as pessoas que caminham com a gente, sobre todo o nosso ecossistema, atmosfera e sobre o nosso corpo também. Exatamente. Né? E às vezes é uma luta tão grande para você cuidar de você, porque cuidar do outro é sempre mais fácil. Gente, não é nem questão de ser fútil, sabe? Isso eu falo já totalmente banalizado, isso já caiu por terra. Não é questão disso, é questão de saúde, é questão de você construir essa longevidade saudável que eu tô falando, de você não envelhecer envergado, de você não envelhecer dependente dos outros, de você não envelhecer numa cama. Porque é isso que vai acontecer. Os seus ossos vão enfraquecer. Você não fortalecer os seus ossos fazendo exercício de força, você não fortaleceu sua massa muscular. Então, assim, não adianta querer correr atrás a hora que já tiver, porque não vai aguentar. Então, assim, é hábito que começa o quanto antes. Eu falo, vamos, acorda. Academia tem em cada esquina, gente. Sim. Tá barato, né? A Smart da vida, tudo quanto é Todo lugar. lugar Não tem. vou fazer propaganda, mas assim, não tem mais desculpa. Eu falo, é igual tomar banho, é igual escovar o dente. Precisa trabalhar esses mais de 300 músculos que tá aí dentro. É muito legal isso, né? A gente pensar dessa forma, longevidade saudável, né? A gente vai envelhecer. Não tem como você achar que vai acontecer um milagre na sua vida, você vai ficar, né, super jovem. Tem Botox, temos Botox, né? O mundo hoje é evoluído, você pode esticar um pouquinho.
Mas longevidade. Pode fazer como que é? A A lipo HD, a LED, o que você quiser. Mas se você não for malhar, para vai ficar fortalecer. Olha isso. envergado. Não tem Olha como. O isso. nosso corpo é inteligente, eu falo. Não tem como você comer hambúrguer e falar que é alface. Oi? A gente não engana. Quando As pessoas pensam, né, nessa questão das trocas, né? Isso é um pouco assustador, né? Não é muito normal do que a gente costume de fazer, né? A nossa correria, com o nosso cotidiano, enfim. Mas quando você escolhe tomar uma decisão pelo seu corpo, pensando nessa longevidade, porque você for olhar na Bíblia, tem várias histórias claras de pessoas que tiveram muito sucesso, mas quando chegaram na velhice, a velhice chega para todo mundo, não se assuste quando for chegar. Temos cabelos brancos, temos várias coisas que chegam com a velhice. E dentro da palavra de Deus a gente encontra. Porque quando Davi ficou velhinho, ele ficou debilitado X, porque quando né, Salomão ficou A velhinho, expectativa de vida era muito maior. sim, Eles era outra viveram coisa. 100, Não tinha 150 a embalagem anos. para a gente abrir. Não tinha a maioria Naquela época não tinha. das enfermidades que a gente tem hoje, né? Para piorar, as enfermidades Sim. só aumentam, né? Então, a gente fala com uma doença dos ossos aí, osteopenia, artrose, artrite, não sei o quê, né? Que coisa básica, né? Perto do que a gente vê aí. Mas é uma série de enfermidade, então, assim, vamos evitar, Sim, é uma coisa que vamos pode ser chegar para uma todo velhinha mundo, não tem como. disposta, Sim. vamos ser, né, ativa. Sim, e a gente tem visto a idade normal. né, das pessoas está aumentando, né? Por isso as pessoas sempre vêm e tem milhões de diálogos e discussões sobre a questão da previdência, né? Isso está aumentando realmente a idade das pessoas, né? Antigamente, na Idade Média, 40 anos já era velho. Morria com 40 anos, com 38 anos. Hoje em dia, não. Então, você tem pessoas chegando a 80 porque você tem auxílio de medicamentos. Tem muita coisa. Hoje em dia, a medicina está avançada. Então, vai se prolongando a vida. Mas prolongar a vida não quer dizer que você tem qualidade nessa vida. Né? Alguém está lá acamado e fica prolongando com medicação, porque pode mesmo. Vamos lá, medicar e vai prolongando. Né? Mas como chegou até ali, né? Houve uma trajetória para a pessoa chegar ali, do corpo dela, né? Para que ela chegasse naquela situação que a gente muitas vezes poderia evitar. Se a gente vai entrar numas pesquisas, vai ficar meio paranoico, né? Porque tudo dá câncer, tudo. O micro-ondas dá câncer. Tem Não hora sei se a gente já ouviu. Não, o micro-ondas dá câncer, terrível. o alumínio dá câncer, Eu tava no o shampoo dá câncer, tudo dá câncer. eu tava no congresso esse mês agora de nutrição estética. Então tem hora que faz bem, tem hora que não faz, você fica pesando os pós e os contras, aí você fala. Faz reposição hormonal, não faz, né? Sendo mais específico qual foi o assunto que a gente estava abordando. Então, assim, é uma loucura. É uma loucura. É a genética, né? É a predisposição, é caso na família. Então, assim, é uma série de coisas. Então, assim, gente, o que tiver que ser, vai ser. Não tem para onde correr. Então, assim, por mais que a medicina estude, né? Por mais que a gente vá buscar cada vez mais, assim, cada um vai responder de um jeito. Sim. Cada um vai responder de um jeito. E a gente tem que fazer a nossa parte em todas as coisas, né? Essa vai ser uma das coisas que vai ser nos cobrada, né? Quando Jesus tiver um encontrinho fora, trancar a porta do quarto e a gente ter uma conversa sincera. São coisas que são da minha responsabilidade, da sua responsabilidade, da sua responsabilidade. Cuidar do seu corpo é uma responsabilidade sua. Né? Como você gerencia seu corpo também é uma responsabilidade sua. Você escolhe as coisas que vai ingerir, você escolhe como você vai se exercitar, se sim ou não, e você vai colher as consequências daquilo
né, que você escolhe. Só que hoje você tem muito mais oportunidade de ouvir coisas como a gente está discutindo hoje. A informação chega muito mais rápido, ela é disseminada em milésimo de segundo aqui no Japão. Então não tem desculpa, né? Tem, como a gente falou, exercício em casa, tem uma nutricionista que entra na tela do seu computador falando para você acordar, né? Que você precisa reagir, né, na sua vida. E eu estava conversando com a Kai, ela estava me contando uma história de uma empresa muito legal que existe no mercado. Para você conhecer, se chama Shaping Box, é a empresa dela. E eu queria que você falasse para as pessoas da tua empresa, de como ela nasceu, por que ela nasceu e como ela funciona. Legal. Bom, como que surgiu a ideia? Foi em meados aí de 2018. Em consulta, eu faço uma espécie de anamnese alimentar, onde o paciente me relata o dia dele, né? E eu percebia que ele não fazia esses lanches intermediários, né? O que ele me relatava? Eu não sei onde encontrar esses produtos, né? Esses snacks. Ou eu não sei se são bons, ou eles são caros, eu não sei onde vende, né? Então, aí eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. E daí Jesus me deu em sonhos, assim, real mesmo, essa ideia da caixa, do box, né? Esse clube de assinatura, onde eu envio hoje para o Brasil inteiro. Legal. Até 21 produtos das marcas mais nomeadas do mercado saudável. Então, lançamentos exclusivos, assim, das marcas. Eu mando nessa caixa para vocês terem esses produtos e conhecerem aí, para ter esse braço, assim, né? Na hora de uma vontade de um docinho, né? Sempre tem um chocolate, ou uma pipoca, um snack salgado, assim, varia bastante, assim, nos produtos. Então é uma caixa, É um clube de assinatura. um clube de assinatura, que você vai assinar, tem qual modalidade? Você tem a opção do box mensal, que é sem fidelidade. Tem a opção do semestral, que aí tem fidelidade de pelo menos 3 meses. Legal. Ou anual, de pelo menos 6 meses a fidelidade. O anual sai R$ 119,90 já com frete para todo o Brasil o envio. Então, assim, é uma economia muito grande que você tem, justamente com esse propósito, assim, de você mudar os seus hábitos, de você conhecer esses produtos, né? De você não ter desculpas. Que é o que a gente dá o tempo inteiro. Exatamente. E de você ver que o saudável, ele é gostoso, sim. Você tem que começar... É que, assim, o nosso paladar, ele é totalmente adaptável, tá? É difícil. Quem comeu sempre coisas açucaradas, gordurosas, uma vida inteira, começar a provar uma coisa que não tem açúcar, né? Mas aí a gente tem aquela coisa do hábito, né? 7 dias, 14, 21, você muda. Café São sem ciclos. açúcar. 7 dias, Você toma café sem açúcar? tomo. Então, mas a maioria toma com açúcar. Mas eu falo, é 7 dias fazendo careta. Sim, e faz Meu careta. Tem paciente hora. faz careta. Eu falo, é sem açúcar. Acabou. Depois de 7 dias, ele não consegue mais colocar açúcar no café. Porque o paladar é totalmente adaptável. E se eu colocar açúcar no café uma vez, aí já Você volta. cospe, você não consegue. Você cospe. Se você me der um chá, eu tomo bastante chá, não tomo café, mas chá eu tomo. Se me der um chá com adoçante, meu. Adoçante é bem ruim, né? Nossa, Dependendo é do caso. horrível. Toma sem nada. Assim, se me perguntar um adoçante, tem uns que são mais naturais, né? 1 ou 2 aí. Mas melhor tomar sem nada. Mais saudável. Mais saudável, sem dúvida. E aí você tem várias coisas dentro da caixa. Salgado, Isso. doce. Salgado, doce.
Tem opção personalizada se você é vegana, vegetariana, Que legal. intolerante a glúten, lactose, tá? Se você é uma pessoa que é praticante de atividade física, então a gente manda pré-treino, pós-treino, a gente manda um whey protein para você utilizar. Que legal. Então, assim, é muito legal o projeto, eu sou suspeita. Pra falar. Quanto tempo tem? Então, eu lancei a marca setembro de 2019, a gente tá indo pro terceiro ano. Que legal. E tem crescido bastante. Tem sido assim, eu tenho uns relatos assim de mudança de hábito, assim, que você fala, meu, isso não tem preço, sabe? Você fala, que demais, sabe? Ai, não conhecia esse produto, ai, eu tô amando, sabe? Ai, mudou a rotina da minha casa inteira. Porque começa a contaminar. Eu falo, o saudável também é um bichinho. É um bichinho do bem. Começa a contaminar todo mundo da casa. É como a nossa postura em qualquer ambiente, né? A partir do momento que eu tomo uma decisão e eu começo a agir de uma forma, as pessoas que estão ao meu redor Você vão ser decidiu. contagiadas também, É o né? posicionamento que a gente fala até na questão do cristã, né? Sim, Posicionamento. Você decidiu ali, ó. Você tá com aquele objetivo, você vai contaminar aquilo. Não tem como. isso é tão importante, né? Pra gente conseguir crescer qualquer coisa em escala, em qualquer setor da nossa sociedade, precisa que alguém tome a iniciativa de alguma coisa, né? Precisa que alguém escolha, hoje eu vou escolher, né, o saudável. Não quer dizer que um dia na sua vida você não pode comer qualquer coisa, não Não, é isso, imagina, sobre eu isso. como, mas eu como hambúrguer, eu como pizza, Isso é muito bom. eu como sorvete, gente, que delícia, né? Eu gosto, mas assim, não é uma coisa que eu como todos os dias, entendeu? É uma coisa que é esporádico, né? Sei lá, uma vez no final de semana. Então, eu falo, eu gosto de usar essa analogia com o paciente. Se você pudesse comer o doce que você mais gosta, né? Eu vou usar o doce. Todas as suas refeições, por quantos dias você ia aguentar? Nossa, não, eu comer chocolate a hora que eu acordar. Eu comer chocolate no almoço. Eu comer chocolate no jantar. Não, não. Na hora muda. Porque ela tem aquela coisa do proibido na cabeça dela. Eu não posso comer chocolate. Então ela tem aquele proibido. Eu falo, você pode. Vai ser todas as refeições. Você só tem isso pra você comer. Por quantos dias você vai aguentar? Quantos dias é o seu chocolate preferido? Quantos dias? Você não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem supermercado, não tem nada. Só tem você e seu chocolate. Na hora, muda isso aqui. E você começa a pensar, fala, cara, eu vou morrer. Não quero só o meu chocolate. Não dá. Por mais que eu ame ele. Não vai fazer bem pra mim? Você entendeu o que Sim. faz a nutrição comportamental? Sim. Não é demais isso? Sim, sim, você começa a raciocinar de fato, né? E esse é o nosso problema das coisas. A gente vai vivendo, vai correndo e corre mais e para de pensar sobre as coisas, né? Mas é o proibido que faz, é a restrição que estraga tudo. Se eu falar pra você agora, Cá, não pensa no elefante rosa. É a primeira coisa que eu vou pensar, não tem o que fazer. Exatamente. Então eu falo, não faz sentido. Eu não uso a palavra dieta na minha consulta. Se eu for lá pro meu paciente, você não vai poder mais comer pizza, você não pode mais comer hambúrguer, você não vai poder mais comer o seu chocolate preferido, você não vai poder mais comer aquela massa no final de semana com a sua família. Gente, eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso. Então eu não uso essa palavra, você não pode, dieta, tá proibido. O negativo
ele te faz fazer o contrário. O Quando Jesus falava, não fala pra ninguém que eu te curei. Jesus. É pra todo mundo, né? A primeira coisa. Não contem, né? Quantas vezes Jesus falou isso? Primeira coisa que eles faziam. Quantos anos atrás? É a mesma coisa com a alimentação. Mesma coisa com qualquer coisa na nossa vida. Sim. Gente, não tem o que fazer, não tem. Como fugir? Eu tô aqui assim, ó, pensando. O que eu tenho que fazer agora? Sim, porque isso, se você Se você não refletir sobre isso, você tem problema sério, você precisa de ajuda. Pode me ligar, liga aqui pra TV Barueri, pra gente ter uma conversa, porque alguma coisa tá acontecendo com você. Você precisa raciocinar sobre isso, sabe? Aí você fica pensando, ah, eu tenho tanta coisa pra me preocupar. Só que se você se preocupar só com as coisas que você tem que fazer e não olhar pra você, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E aí você não vai mais poder fazer as coisas que você tanto sonha, você não vai poder desenvolver bem seus projetos, você não vai poder mudar a vida das pessoas, você não vai poder, de repente, ver os seus netos crescerem, cuidar dos seus filhos, porque isso vai consumindo a sua saúde, né? A sua longevidade vai diminuir, a sua qualidade de vida vai ficar péssima, né? Porque não tem o que fazer. E como as coisas ruins dão sinais, as coisas boas também dão sinais. Aí quando você começar a entrar nessa rotina, né, de exercício. Legal, aquela roupa serviu, que legal, sabe? Nossa, quando eu recebo essas mensagens de paciente, eu falo, meu Deus. Eu sempre fui uma pessoa da madrugada, de ficar acordada na madrugada, criando sonhos e projetos e coisas, e resolvi o mundo inteiro. O Pink e o cérebro, sabe o desenho? Eu era o Pink e o cérebro juntos ali. E fazendo projetos e tudo mais. Mas chegou uma hora que aquilo estava consumindo a minha saúde. Porque o mundo não é assim. É hora de dormir. É hora de dormir. Exatamente. E aí, sim, aí de manhã você levanta, você tem rotina, aí é filho pra escola, e aí você vai trabalhar, você vai fazer um exercício de manhã, como você tá, né? Ou você vai acordar meio-dia, metade do seu dia produtivo já passou, porque depois daqui 4 horas um banco tá fechando, né? Depois do meio-dia passou 4 horas, um banco tá fechando, você precisa resolver alguma coisa, já não tem mais, né? Enfim, se você não para pensar que você tem que corrigir essas coisas, você vai piorando, né? A partir do momento que vou acordar, tava te falando do projeto que a gente, né, desenvolveu, de fazer caminhada no parque de manhã, e várias mulheres envolvidas. Um beijo, pastora Sandra. A gente tem que voltar a fazer a nossa caminhada no Parque Municipal de Barueri. A gente acordava de manhã, ia para lá, aí tinha uma palavra, sabe, de incentivo, de transformação. E no começo, uma caminhada. Não foi confortável. Não, o frio não é. Não é confortável. Você vê a amiga que esqueceu a blusa, mas eu vou do mesmo jeito. E vamos lá, e uma incentiva a outra. E são mulheres que são mães que trabalham, que têm seus projetos, entende? Coisas diversas. Uma trabalha na delegacia da mulher, a outra mexe com outra coisa. Enfim, cada uma tem seu trabalho, mas todas envolvidas ali no projeto. Porque quando você incentiva as outras pessoas, você se incentiva também, né? Sim, ensinar é um jeito de aprender. E uma vai puxando a outra. Sim. E é a tal da corrente do bem, que eu gosto muito, que eu falo. Chama a amiga, sabe? Vai com alguém, não sei o quê, né? Mulher gosta disso, né? Vai ao banheiro, leva alguém junto com ela. Tem essa mania, né? Da época da escola. Da escola, né? Que tem isso. Vai no banheiro, leva a amiguinha junto. Leva junto e isso faz incentivar. Uma vai incentivando a outra. Isso funciona, viu? Isso é muito legal. Isso funciona. Tá aí muitas ideias pra gente criar muitos projetos que eu tenho certeza que vão acontecer. Cara, vai dar bom. E a gente tem muitas oportunidades, como eu falei já aqui em Barueri, em Alphaville, a gente tem bons lugares para fazer exercício, né? Para as pessoas terem esse contato com a natureza. Tem muita. Isso é bem privilegiado. Não é um ar mais legal de você respirar. Enfim, mas ainda que você não tenha dentro da sua casa, você não precisa pagar nada. Se acessar o YouTube e jogar lá exercício, vai pular corda, vai pular corda. Sim, sabe? Sim, vai fortalecer esses músculos do joelho, que eu estava falando. Coisas simples, né, que vão mudar a sua vida. Começa com o básico funciona e daí vai evoluindo, entendeu? Não precisa se cobrar também, começar com algo
Agora você. Triatleta, É. né? A gente tem Agora uma vamos ser maromba. O nosso G. não sei se você já ouviu falar dele, fica na entrada da igreja ali. E ele é um cara atleta de maratona de 40, sei lá, 50 quilômetros. É um cara, saiu até fez uma entrevista com ele, esses tempos, até compartilhei, foi muito legal. E é uma pessoa que você olha pra ele e você fala, cara, simples, humilde, tranquilo, bonzinho, que você quer ter perto, sabe? Alguém muito legal. E que dá um exemplo de superação. Ele fala que foi a corrida entrou na vida dele num momento muito importante. Então, pode ser que essa sua atitude de você olhar para o seu corpo de uma forma diferente e falar, ó, vamos trabalhar. Não vou aceitar o sedentarismo, porque isso me prejudica. Vai te transformar e vai te impulsionar para outras grandes coisas. Doenças, a Sim. começar pela ansiedade e depressão. E que é Uma coisa que hoje a gente tem em grande escala. Porque a pandemia aumentou em muitos casos, né? Exatamente. Praticar um esporte, ter essa rotina, sabe, de ser ativo, de se exercitar, a gente está falando de prevenção de diversas doenças, a começar por aí. E a depressão é algo que pode te trazer tanta tristeza que pode ceifar a sua vida. Não tem o que fazer, né? Não, até pensar em suicídio, Sim, né? sim. E o Coisa que tem exercício te traz o hormônio da felicidade, né? Sim, Então é uma grande coisa para combater a depressão, com né? certeza. Ah, fazer escolhas melhores na questão da alimentação, né? Puxando aí pra minha sardinha aí. Sim, que é fundamental. 80% alimentação, 20% exercício, né? Sim, exatamente. Então você faz escolhas melhor. É mais fácil de você fazer escolhas mais saudáveis, né? Quando você se exercita. Por quê? Você já liberou esses hormônios do bem-estar. Noradrenalina, serotonina, endorfina, Serotonina é o do sono, melatonina. melatonina é o do sono. Vamos aprender É, aqui hoje. seguinte, tem gente que treina à noite e atrapalha a melatonina, né? Porque libera endorfina. Então acaba atrapalhando. Eu sou da manhã, eu gosto de treinar de manhã. Tem gente que só treina à noite, então assim, aí atrapalha no sono, então precisa ficar ligado nisso também. É importante. Para não atrapalhar no sono, porque o sono ele é totalmente reparador. É um momento que vai, né, renovar nossa pele, os nossos hormônios, né? A gente precisa dormir. E principalmente no processo de emagrecimento. Eu falo, quem não dorme, não emagrece. Precisa Meu dormir Deus, bem. vamos dormir agora, a partir de hoje. Precisa dormir bem. É muito importante. O sono é muito importante. É tanto que a gente fala da higiene do sono, né? Que é aquela coisa de não ficar com a luz do celular, desligar a luz, sei lá, ler um livro, ler a Bíblia, né? Ler um livro, se alimentar de algo antes, né? Antes de dormir, porque é aquilo que vai fazer, né? Você descansar melhor. É uma rotina mesmo, né? Tudo gira em Exatamente. torno disso, né? Você não tem vontade, mas você tem um propósito, né? Que é Exatamente. muito maior. E falando em propósito, você acha que essa é a sua maior missão dada por Jesus? Ai, gente, eu sou apaixonada pelo que eu sou muito suspeita, eu amo, sabe? Eu amo tudo isso que eu falei, que eu tô falando, assim, tipo, eu amo. Quem quiser passar em consulta, quem quiser falar sobre isso comigo, assim, meu, me procura. Me procura porque eu amo, assim, sabe? De onde você tá atendendo agora? Eu atendo na Alfa Clínica, que fica ali no Právida, na Alameda Grajaú, 98. Então você que é de Alphaville, que não é também, que precisa aí ter a sua vida transformada nesse sentido, que já não sabe mais o que fazer, que veio aí de um quadro de pandemia que te entristeceu, te trouxe dores e várias outras coisas, né? Uma psicóloga, a nutricionista, todos caminham juntos. E precisa de ajuda, pode procurar a doutora Karina, ela é uma pessoa bem legal para te atender, como ela falou, ela tem uma abordagem comportamental, vai te trazer para uma realidade, né? O que comer, tá precisando mesmo, vai te fazer bem.
E quando a gente procura transformação na nossa vida, A gente não pode esconder uma área. Então, se existem várias áreas na sua vida e você quer realmente transformação, você vende isso para os outros, você precisa ter em você primeiro. Com Né? certeza. Então, não esconda nenhuma área da sua vida, né? Deixe-se ser transformado, independente da sua situação. A obesidade, sim, é um grande risco, é um problema. E a gente Sim. precisa. Vamos sair desse índice. sim, melhorar isso. Cada pessoa que decidir mudar os hábitos, né? Construir um novo estilo de vida, tá saindo desse índice. E abre caminho para outras pessoas passarem também. Né? Exatamente. É isso. Ó, eu queria que a gente fizesse um combinado agora. E isso é um momento muito sério. Minha consulta para nutricionista, a gente vai ter esse momento, porque eu também quero transformação na minha vida. E aí, Isso, porque de fato, é verdade. Quando você busca transformar e quer isso para as pessoas, né? Você precisa passar por isso. E como você falou daquela alimentação confortável, tem coisas que é alimentação confortável. Ai, café com leite para mim e pão, por exemplo. É a comida que me lembra da minha mãe, da casa da minha mãe. Comida afetiva, Então, gente. exatamente, se eu tô chateada, te falei que se eu tô triste, eu não vou comer. Se eu tô ansiosa, eu vou comer. Eu fazer prova da faculdade, e prova, né? Porque aí era conta e tal. Eu comprava saquinhos de bala para não me preocupar com a prova. Eu comia. Estudava igual uma doida. Aí Era depois isso. ele acabava. Tá bom, passou, estudou, consegui estudar sem morrer de ansiedade. Era um hábito bem errado, né? Estou ingerindo um monte de açúcar elétrica para suprir algo que era ansiedade, né? Você não. E quando a gente fala de ansiedade, a palavra de Deus ela fala que a gente tem que depositar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Então, isso é um pouco de falta de discernimento também, né? Para onde a gente direciona as nossas emoções. Quando a gente quer ter uma vida alinhada com Jesus, a gente precisa entender que ele tem que estar a par de tudo. Não dá, é como a gente falou, né? Encobrir coisas, né? Não pode uma área da minha vida estar ali, não vamos entrar ali com transformação. Com Jesus não funciona assim. Não. Em todas as áreas da sua vida, ele tem que entrar. Para você realmente conseguir romper, para você conseguir vencer, né? E cumprir o propósito. Acredito que para você estar hoje aqui como nutricionista, doutora Karina Brandão, quantas coisas você teve que passar, né? Você contou, você não mora com seus pais hoje, né? Em outro lugar, em outra cidade. E você tem que romper várias coisas para você viver aquilo de fato, né? Que você quer viver, que você precisa viver em Jesus. E a gente precisa deixar ele entrar nessas pequenas áreas. Sim. Né? E trazer transformação. Faz parte da transformação, exatamente. Você quer cura por completo, então você tem que estar aberto para isso, né? É uma decisão, um posicionamento que não é fácil, que muita gente não está disposta, né? E é uma decisão. Eu particularmente, assim, eu quis, assim, na minha vida. Né? Eu quis e falei, eu quero. Fácil não é, gostoso não é, tem desafios, é um processo, mas vale a pena. Posso dizer que vale a pena. Quando Com Jesus fica mais fácil. Sim. Quando a gente vence algo, né? Essas pequenas vitórias que a gente precisa aprender a celebrar na nossa vida. A gente tem o costume de desprezar as pequenas coisas e olhar só para o grande. Mas essas pequenas vitórias, elas nos dão tanta força, né? A gente precisa olhar para elas e falar que legal, eu consegui. Mais um dia. Sem o cigarro, sem a pornografia, sem o vício, sem eu morrer de comer açúcar, né? Sim, sem eu fugir do exercício, exatamente. sim. Exatamente, porque também é um vício. Então, você tem que vencer isso, né? Poxa, eu tomei uma decisão, eu quero aprender a comer melhor, eu quero comer melhor, sabe? Então, assim, é uma coisa também que você tem que vencer, que você tem que ser mais forte.
É a mesma coisa, né? No corpo, alma e espírito. É vencer isso também. Não tem. Não tem como fugir. Então, assim, cai no mesmo caminho, assim, sabe? Nossa, até com alimentação, Nutri, jura? Até com alimentação. Eu não posso deixar chegar diante de Deus e falar, e aí? Até com Ele olhar pra mim e falar, olha, alimentação. teve uma parte que você não deixou eu cuidar. E ela chamava alimentação, É, ela ai, chamava Deus, você exercício, ela chamava não. corpo. É, ai, Deus, você não deu pra entrar aí, não. Eu não venci. Meu Deus! Não, Eu não Senhor, venci. venceremos todos juntos. E você que está em casa É, vai vencer. Vencer também, porque hoje, com a nossa Nutri aqui trazendo tanta informação boa para você, vai ser tudo legal, vai dar tudo certo, vai conseguir. Saiba que Jesus está cuidando da sua vida, ele tem peça perspectiva para ajuda, peça você. sabedoria, né? Falou mão aí, Sim, né? pediu Podia, sabedoria. podia pedir tanta coisa e pedir o Podia pedir quê? uma lipolied, mas Sabedoria. ele pediu Podia sabedoria, pedir ali. não é? Então, Sabedoria, não peça um lipo LED, peça sabedoria. sabedoria para que você possa lidar com a sua rotina no seu dia, para que você possa render, né, sua rotina e ir para academia, se alimentar bem, programar aí sua semana, porque você vai sentir uma diferença absurda. Sente uma diferença muito grande. Tá, e se a gente O fosse. corpo fala, né? A gente já, Sim, o corpo fala, o corpo responde sim, ele dá sinais sim. Então, assim, a gente precisa ficar ligado, a gente não pode ficar ignorando, não tem mais tempo de ficar ignorando, eu falo. Não tem mais tempo. a gente não sabe o que vai vir, né? Exatamente. Poxa, a gente tá em 2022, a gente passou por uma Pandemia que foi tão complicada. Como em 2022 a gente já controlou tantas coisas. coisas. Sabe? Vamos mudar. E ainda passamos por isso. O que É. será que ainda pode acontecer? Né? E podem acontecer várias coisas. Estamos caminhando para um fim que recebe Jesus, né? E a gente não pode ignorar que a gente tem que estar preparado, né? Também Sim. com o nosso corpo. O que você acha que precisa mudar ainda na mentalidade das pessoas no geral, que está relacionado à nutrição, para que elas olhem para isso com mais carinho, sabe? Você acha que a nossa cultura colabora? Olha, O que as pessoas reclamam? Porque eles vão no consultório, só é tudo caro. Ai, não dá pra fazer dieta. Ai, mas você gasta muito menos numa feira. quanto aumentou um lanche do McDonald's? Eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso comparar. Tá caro. Eu falo, não tem desculpa, vai na xepa da feira. Sim, 3 bacias de legumes por Tipo, R$ 5. aumentou legumes, aumentou. Eu sei porque eu vou todo domingo. E a minha mãe vai na xepa assim, e eu falo Sim. que fica mais barato. Sim. Dá pra comprar muita coisa na hora da xepa. Vai na hora que a feira tá acabando. Que feira que você vai aqui em Alphaville? Aqui eu não vou em São Paulo. Ah, eu ia dizer, se você quer encontrar a doutora Karina. Na feira. Ela te dá uma orientação na hora da xepa. Não, aqui eu não vou, eu vou em São Paulo, porque aí eu vou no domingo e já programo minha semana aqui. Isso é Eu trago da minha importante, mãe. programar. Sim, lógico. Senão não vai. Igual eu te falei antes da gente começar aqui. A minha salada, o meu alface, tomate, pepino, né? A salada crua. Segunda, terça, tá bonitinha. Quarta, quinta já tá tudo assim, ó. Mas não tem problema, tá lá. Eu tenho pra semana. Eu sei que tá programado. Então, Facilita muito as suas escolhas. Né? se não tiver assim, não, eu não vou comer. Se eu tiver que lavar, se eu tiver que cortar, picar, vai ficar mais difícil, não vai rolar. Então, assim, a gente se conhece. A gente tem que saber quais são os nossos pontos fracos, fortes. A gente tem que saber o que a gente pode fazer e o que não vai rolar. A gente sabe disso. Então, eu sei que pela rotina que eu tenho, eu não vou lavar.
Então eu falo, se conheça. É o autoconhecimento. Você vai fazer? Você sabe que não vai? Deixa pronto. Garante. Congela a fruta. Uma delícia, fruta congelada. Uma delícia. Uva congelada, nossa. Muito bom, uva sem caroço. Gente, depois que eu descobri isso, minha Uva vida mudou. congelada, coisa E eu melhor. contaminei todo Fica mundo. Porque todo mundo agora come uva congelada, porque Que coisa mais... Fica mais doce. Pronto, Muito que é um bom. doce uva congelada. Uma delícia, aquela uvinha sem caroço. A mais roxinha, a verdinha também funciona. É muito Fica bom. muito bom. E é legal a gente ver que a gente pode descobrir outras coisas, né? Quando Deus criou o planeta todo, ele criou o alimento, né? Antes a gente não tinha indústria, não tinha um monte de coisa, a forma de preparo. Você tinha coisas que eram essenciais. Então, o que vem da terra, né? Aquilo que é super natural, é algo que é suficiente. Por que Pra você acha gente. que eles viveram mais? sim, 100, 150 anos aí, Abraão, Davi. Por quê? Tinha, gente, fast food? pra encher de gordura trans o coração da Tinha. pessoa, não tinha? Esses alimentos cheios de sódio, conservante, aditivo, corante, que ficava na prateleira aí para durar 2, 3 anos. Não tinha. Sim, Era como- o quê? Era tudo da terra. sim. Então, assim, Nutri, o que que pode ser mais saudável? Pensa em tudo que Deus fez. Isso é o mais saudável. Isso é o que você tem que comer. Por que que eles viviam tanto tempo assim? Não Sim. tinha agrotóxico, gente. Não tinha aqueles Imagina. alimentos mutantes que a gente tem hoje, né? É a soja que você não pode, que tem hormônio. É o fulano que você não pode, que é trans. É não sei o que, né? A gente tem. Ainda aquilo que é plantado, a gente Por mais tem que a gente tentado coma, mudar. infelizmente tem, né? Um agrotóxico, tem um negocinho lá, mas. Ainda é mais saudável do que É, que a mas. gente compra na prateleira embalado, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem hoje uma reflexão para quem está em casa, para você pensar sobre. Sobre o seu corpo, quanto é importante realmente haver essa transformação dentro de você, na sua família. De repente você é uma mãe que está preocupada com seus filhos, né? Como vai ser o futuro. Quando a gente ensina regras e disciplina mesmo, a gente tenta ensinar isso para as crianças. Às vezes as crianças não aprendem, mas é porque a gente não tem uma postura de disciplina e de regras, porque as crianças aprendem com o exemplo. E isso é fundamental, né? Por isso a gente precisa se preocupar com a infância, enfim, porque toda a nossa loucura do mundo de hoje passa para eles, né? Então, se a gente quiser criar um mundo melhor daqui para frente, né? Crianças mais com uma rotina melhor, com hábitos melhores, a gente tem que começar. Então, começa você a pensar sobre o que você está dando para os seus filhos comerem, o que você está ingerindo, né? Ah, eu quero melhor para os meus filhos. Então, começa na mesa. A gente tem um projeto que está para acontecer aí, que fala sobre a mesa posta, que é aquele ambiente que você está com a sua família e tal. Isso é tão importante. Quando a gente fala sobre as famílias, né? A gente fala sobre a importância de você estar com a sua família na mesa, como você falou que foi importante para você, né? Uma mãe que pôde cuidar de você e te alimentar com coisas saudáveis e trouxe essa consciência que isso possa ser replicado, independente se com ela foi nos anos 90, né? Se a gente está agora, em 2022, na loucura que a gente está, que você possa transmitir isso para sua família. Saber que é importante se todo mundo se chegar, para a gente criar uma cultura, para eles botarem isso para frente, né? E replicarem. E a gente tentar melhorar um pouco o mundo, né? Que vai surgir a partir deles. E se você pudesse fazer algo assim com a nutrição que atingisse qualquer pessoa, independente da classe. O que você faria? Ah, eu gosto muito desse termo, como posso falar essa palavra, da nutrição inclusiva, sabe? Fala, nutrição é para todos. Então eu queria que todos tivessem acesso, independente da classe, como você falou, sabe? Desde do que não tem condições até o que tem, que tivesse acesso a alimentos integrais, alimentos, sabe, fonte de vitaminas e minerais.
Tipo, eu queria poder distribuir esses alimentos, sabe? Tipo, para essas pessoas que não têm condições, para eles terem o mesmo acesso, essa igualdade social Da na, alimentação. na nutrição. Pronto, é isso. E a gente tem um cenário bem propício, né? Que a gente precisa melhorar muito ainda, mas a gente tem um país que tem tanta riqueza na agricultura, né? O nosso território é vasto e nós temos muito investimento, né, na agricultura, e eu acho que isso precisa crescer cada vez mais, né? Para que as pessoas tenham realmente acesso a isso. Para que cada vez menos a gente procure as embalagens fechadas, né? E vá Sim, para o que é natural, vá para essa cultura de ir à feira, domingo, exatamente, né? exatamente. Isso é fundamental. Então, Tal. mesmo assim, sabe? De novos hábitos e ter acesso também, orientação também, acho que Isso é falta, né? importante, né? É, porque sem orientação também a pessoa não sabe, não evolui, né? Não... Porque nutricionista é algo que As pessoas ainda acham que não é para todo mundo, né? A nutricionista é não, só quando eu for rico eu vou procurar um nutricionista e Porque vou o me que ela vai alimentar melhor. passar é caro, Uhum. sabe? Tem essa coisa toda. É, e na verdade não tem. Eu já atendi por um tempo convênio médico e foi assim, né, o pessoal de uma classe social mais baixa, assim, então. Tanto que eu tinha que atender em 10 minutos, eu não conseguia. Eu falava pra eles, vocês vão ficar tudo esperando, mas eu não vou atender vocês em 10 minutos. Não tem como. Deixava eles tudo esperando. E foi uma experiência, assim, muito boa. Não foi muito, assim, o período, porque não aguentei. É muito insano, assim, convênio médico. Mas você sabe que eles seguiam, eles ouvem muito você, assim, que eles querem. Eles te procuram porque eles estão afim mesmo. Eles não, tipo, vou marcar só pra ir. Não. Eles pegam o ônibus pra ir até você. Eles não vão no carro, não deixam no Se estacionamento, esforçam. sabe? Então, assim, eu senti uma diferença, assim, absurda de uma clínica particular, que a pessoa vai, paga a consulta, tá ali e, eu quero tomar um negocinho porque eu quero emagrecer pro casamento, sabe? Muito diferente de quem, olha, eu vim aqui porque o meu colesterol deu alterado e eu quero Eu mudar. preciso de ajuda. Bem diferente. Eu acho que uma coisa legal, assim, que poderia ser, que deve ser implementado. Eu fiz o ensino fundamental em escola pública, né? Então, desde a primeira série até. Antes era a oitava série, hoje em dia já tem o nono ano, né? Crianças, Escapamos. Deus abençoe você. Tem mais um Tem ano muita para você, sabedoria. não é? Acho que quando eu saí do ensino médio entrou o nono ano. Eu estava no último ano quando entrou o nono ano. A gente tem a mesma idade, né? Deve ter sido ali na mesma época. E quando você está dentro da escola, né? Você tem muito tempo ali, onde a nutrição, como eu acho que a economia doméstica deveria ser incluído, vários temas que a gente poderia discutir nas escolas para formar pessoas melhores, né? E não tem inserido. A nutrição é uma coisa que poderia começar, né, dentro das escolas, porque você tem crianças sendo com a mente sendo formada, né? Que às vezes não tem em Sim, casa essa sim. cultura. E você traz essa consciência, né? De que Não, eles. você sabe que a gente tem um conselho, né? Conselho de ética e tudo mais. E a gente briga com isso para ter nutrição, para ter uma. Como que fala, meu Deus? Nossa, deu branco A agora. matéria Para ter uma matéria de nutrição na escola. é fundamental, né? Uma matéria de nutrição. Sabe, para eles crescerem já informados, assim, sabe? Como que é alimentação, como que é comer. A gente já pediu isso pro nosso conselho, já. Isso seria fundamental, né? Você incluir aí no currículo escolar a nutrição Exatamente. e você faz aquele trabalho que é o trabalho
acho que é o mais eficaz, quando você cuida da criança, né? Básico, do básico, Desde pequeno entendendo o que assim. que é bom, o que que não é bom, o que que ele vai fazer com o A corpo palavra dele já no diz, né? futuro. Ensina ao teu filho o caminho que deve. Exatamente. Então, assim, começou da infância, assim, Você pode ficar ele tranquilo. aprende, já era. E a gente economiza muito, porque quando você investe numa política dessa, você economiza muito em saúde. Porque olha o quanto, tanto de gente que você vai Exatamente, ele vai economizar de tratamento de serviço aprender. público mesmo, de gente que não tem acesso Exatamente. ao convênio, que vai procurar o serviço público, mas que aprendeu na escola e vai evitar Sim. algumas práticas que Só vão que não melhorar a vida dele. adianta o pai que em casa dá a batata frita e o hambúrguer chegar lá na escola a querer dar o brócolis. O filho não vai querer, porque ele come no final de semana a batata frita e o brócolis. Mas, O paladar dele tá aguçado para gordura. sim, Então, se chegar na escola e tiver aquela merenda lá, né? Não sei, no almoço, os verdinhos, eu já fiz uma consultoria no. Foi muito engraçado. Eu já fiz uma consultoria numa escola infantil e tinha criança que berrava. Verdinho não! verdinho, né? Verdinho não! Eu odeio! O verde não! Pra tirar do prato. Nem Então, salsinha, assim, né? tinha Que pode deixar, tem pavor, que de tirar. jeito nenhum. O verde não, tinha pavor. Mas por quê? Não tem essa inclusão. Chega em casa, é o fast food, chega em casa é a pizza. E Então ele nem vê na casa dele. não tem nenhum contato, né? Exatamente. Se a gente começa a inserir essa cultura dentro da escola, a própria criança, ela tem uma tendência de confrontar o pai em algum momento, né? Você vai embutindo na Exatamente. mentalidade da criança. Fala, cara, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é... Uma hora vai surtir o efeito, né? E você acaba, de repente, mudando a consciência Ela desse vai pai. entender, por exemplo, ela vai entender que não é o brócolis, ela tá comendo brócolis porque ele tem um fundamento, né? É rico em cálcio, sei lá, tipo, Ferro. em ferro, o verdinho, né? Ele tem um negócio que vai fazer bem para ela, que vai nutrir o corpo dela, né? Então a gente tá falando da matéria, né? Para se ter aí na Sim. escola, né, a matéria de nutrição. Então, por isso que é tão importante entender por que que eu tô comendo isso, né? Qual o sentido? Isso para os dois lados, né? Porque o que é bom você entende que Porque benefício. tem. E o que é mal você entende que Só que tem. vai te destruir. E muitas vezes depende do preparo. Porque gostoso não é, vamos combinar. Mas assim, põe aquele alho, sabe? Põe aquele refogadinho, tal. É o preparo que faz, né, o negócio ficar gostoso. Mas faz aquele negócio ali sem um temperinho que ninguém merece. Sem amor, né? Eu falo, gente, salada, tem que salada que não dá. Aí eu falo, meu paciente, compra uma granola salgada, faz um molho de iogurte natural, sabe? Começa a incrementar, a salada fica uma delícia. Sim. Acabou, mudou a cara. Pra mim, saladinha, limão é melhor até que azeite e o sal. Um limãozinho resolve Mas ó, todas faz as coisas. o molhinho de iogurte natural, coloca cúrcuma, fica amarelinho. Joga salsinha, cebolinha, azeite. Que aí fica aquele molhinho mesmo. Uhum. Fica bem gostoso. Olha isso, uma dica. Você anotou essa receita? Pra você começar a fazer alguma coisa na sua casa, mudar a sua vida, mudar a sua família. Gente, ao invés daquela maionese, daquele molho pronto, sabe? Sim, Cheio de sim. sódio. Eu sei que é uma. É um assunto que não é fácil, né, de entrar aí, de entender e tudo mais, mas é necessário e fundamental. E é o desejo do meu coração, a partir dessa conversa tão esclarecedora, né, com a doutora Karina, que as pessoas possam querer isso para elas também, né? Essa transformação do corpo, aproveitar esse saudável que a gente tem acesso. É bem mais barato do que o que é embalado, né? Não tem desculpa real de preço, porque a feira você consegue, como a gente conversou, encontrar coisas mais simples, tem um horário até melhor, que a gente sempre procura, né? E a feira é melhor do que você comprar fruta no supermercado,
Esses dias eu fui comprar 2 mamão, R$ 22. Você Louco. fala, onde vamos parar? Mas tem a feira para você ter acesso, enfim. 4 por 10. Sim, né? Bem mais barato, bem mais barato. Então, eu sei que existem pessoas que ainda não têm acesso a qualquer tipo de alimento, mas isso é uma outra discussão, uma discussão que antecede essa, né? Tá na base ali. E eu creio que Deus nos deu inteligência e força para trabalhar para que as coisas cheguem nas pessoas que precisam, né? Então, a doutora Karina hoje é um veículo para transformar mentes, e eu sei que você na sua casa também é um veículo para transformar mentes, e eu desejo do fundo do meu coração que você se levante e faça alguma coisa, como nós estamos fazendo aqui. Discutindo essas coisas, levando esse assunto para as pessoas, que você possa levar o assunto que queima no seu coração para outras pessoas, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ser transformadas através da sua vida, porque esse é o propósito da sua existência. É amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como você ama você mesmo, que você possa disseminar esse amor de Deus sobre a sua vida, na vida de outras pessoas. Eu quero agradecer a doutora Karina por esse tempo de qualidade. Muito obrigada por ter estado aqui, por ter trazido as coisas ricas que você tem no seu coração. Eu desejo de verdade que seus projetos aconteçam cada vez mais, que a Shaping Box cresça. Procura aí no Instagram, Shaping Box. Assina, por favor, né? Investe na sua saúde e você vai ver quanto vale, o quanto você vai ter de retorno quando você investe na sua saúde, quando você investe em você, porque você também é prioridade, independente das coisas que tenham acontecido ao seu redor. Muito obrigada, doutora Karina. Obrigada De você. verdade. Foi uma honra estar aqui. Quem precisar, fico à disposição. Fico aí disponível. Qual que é a sua rede social? @nut.carina com C, Brandão, tudo junto. Então, Nutri Karina Brandão. Você pode procurar encontrar essa bênção de Deus aqui, que eu sei que vai te dar uma orientação baseada em algo que ela entende, né? Que é transformação também no corpo, né? Nesse aspecto tão importante. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada porque você esteve conosco durante todo esse tempo. Te agradeço, espero que você tenha sido transformado em mais uma partezinha do seu ser essa noite e que essa transformação gere muitos frutos na sua vida, na sua família. Então, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.